familiarizar com a Bíblia, você precisa conhecer os textos pessoalmente, você precisa ler a palavra de Deus até que ela se torne parte de quem você é, até que ela cause transformação em você. Levítico capítulo 6, verso 8 a 13. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimado até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Diga comigo, mantido aceso. Isso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Ou em algumas versões, o fogo deve permanecer aceso sobre o altar. É exatamente isso que Deus quer falar conosco hoje. O fogo deve permanecer aceso sobre o altar. Deus está dizendo para você aqui nesta noite, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui quer mais da presença de Deus? Levanta a mão. Você falando, eu quero mais da presença de Deus, eu quero mais do fogo de Deus. Eu também quero. Mas tem uma coisa, para que nós tenhamos mais de Deus, a gente precisa se entregar muito mais. Ou seja, a gente só vai ter mais do Senhor quando Deus tiver mais de nós. Está entendendo? Então, aqui a gente já começa a falar, peraí, tem um negócio aqui que Deus quer de nós. Ele quer que nós façamos algo, que nós mantenhamos o fogo aceso no altar. É interessante, gente, deixa eu contar uma historinha para vocês. Há anos atrás, eu trabalhei no hospital. Por 7 anos, trabalhei no hospital e eu era, por incrível que pareça, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Eu fazia parte da equipe da brigada de incêndio do hospital. Tinha nem tamanho, né? Tem nem tamanho. Então, eu fazia parte da equipe. Quem não sabe o que é uma equipe de brigada de incêndio de uma empresa, é tipo um mini corpo de bombeiros da empresa. Entendeu? Então, eu entrei literalmente dentro do fogo, nos treinamentos. Fiquei fedendo a fumaça. Eu tive a experiência parecendo Sadraque, Mesaque e Abednego, só que não, né? Quase. E interessante que a gente aprende muita coisa, como que o fogo, ele é formado. O fogo, imagina, fogo ele tem elementos para serem formado, para ser formado. O fogo, ele tem uma coisa chamada combustível, ele tem uma coisa chamada comburente, ele tem uma coisa chamada calor. Então, ele precisa disso, de combustível, comburente e calor para que nasça um fogo, para que haja fogo. Agora, uma coisa incrível da parte de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, ele é o fogo consumidor. Ele consome tudo que não presta. Mas, para termos o fogo dele na nossa vida, o que é fogo na Bíblia? Fogo, gente, quando a Bíblia fala que Deus é fogo consumidor, é uma forma didática de Deus ensinar sobre santidade. Está entendendo? Sobre santidade e sobre poder dele na nossa vida. E para que a gente tenha parte de quem ele é em nós, a gente precisa fazer algo para que a gente tenha o fogo de Deus. A gente precisa dos 3 elementos também. A gente precisa do combustível, do comburente e do calor. O que seria o combustível? A Bíblia vai dizer, né, que você e eu, nós somos sacrifício vivo ao Senhor. Romanos 12:2. Romanos 12:1. Oro para que vocês se apresentem, se deem para Deus como oferta viva e agradável ao Senhor. Ou seja, a Bíblia está dizendo, seja
um combustível no altar de Deus para que haja fogo na sua vida. Um combustível, se a gente pegar uma madeira, a gente faz fogueira no inverno, né? A madeira é o combustível, não é? Quanto mais madeira seca você põe, mais o fogo aumenta, sim ou não? Só que, quando a gente trata de sacrifício, o sacrifício também é o combustível. O sacrifício, a lenha é o combustível para o fogo ali. E o que seria o comburente? Comburente a gente chama de oxigênio. O que alimenta o fogo? O que faz com que o fogo fique maior? Você está lá na fogueira, lá de inverno. O que faz o fogo crescer? É uma coisa chamada oxigênio. Então, se houver vento com oxigênio, o fogo aumenta. Por isso que as matas queimam, né? Por conta do oxigênio que sopra junto com o vento ali. Então, o oxigênio também ele é o fator principal para a existência do fogo. Mas uma coisa é necessária: calor. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor, Ele quer que nós nos mantenhamos avivados. Ele nos dá uma ordem dizendo o seguinte: mantenha o fogo aceso no altar. A Bíblia vai dizer que você e eu também somos altar do Senhor. A gente é um tanto de coisa aí. Você é altar do Senhor. E o Senhor está dizendo: ei, se você quiser o fogo, o meu fogo na sua vida, para te libertar, para te purificar, para você se manter avivado e cheio do meu poder, você precisa ser o combustível nesse altar. Você precisa estar em contato comigo, com o meu calor, para que o vento do meu Espírito sopre na sua vida. O vento do Espírito Santo é esse oxigênio na nossa vida, para que o fogo de Deus se mantenha. Só que o Espírito Santo não é responsável por manter o fogo de Deus aceso na sua vida. Você é responsável por manter o fogo do Senhor aceso na sua vida. Então, quando você fala assim: ai, eu estou me sentindo tão gelado espiritualmente, eu estou me sentindo assim, morno, é culpa sua. A culpa é sua. A culpa é sua porque você não se apresentou a Deus. Você não usou o elemento chamado calor. Você precisa ter um relacionamento estreito com Deus para entrar num calor com Ele, da presença dEle. E esse calor da presença de Deus, desse relacionamento, vai trazer esse fogo na sua vida, porque você é esse sacrifício. Você é esse combustível, está entendendo? Vocês estão aqui comigo? Então, deixa eu falar com vocês todos aqui. Deixa eu falar com todos vocês. Para você que fez o seminário de oração e intercessão, para você que está aqui nessa noite, se você não manter a sua vida de oração com Deus, uma vida de entrega, uma vida de se render continuamente ao Senhor como oferta, como esse sacrifício vivo, né? Porque você não está morto. Então, é um ato voluntário seu. É uma entrega intencional. Senhor, eu me entrego a Ti. Se você não fizer isso diariamente, de tudo que você aprendeu ou ouve aqui todo domingo nas pregações, não vai valer de nada. Porque quem é responsável para manter você avivado não é se o culto está bom, não é o pastor que está pregando aqui à frente, não é o Sidney, não é a Tuyara, é você. É a resposta que você dá para a presença de Deus. Porque Deus está pronto. O vento do Espírito, o comburente, o oxigênio do Espírito está pronto. Mas está faltando o quê? O combustível, o sacrifício que é você. Vocês estão aqui comigo, gente? O Senhor está dizendo: não apague o meu fogo no altar da sua vida. Se renda mais a mim. E a gente lê um texto lá no Antigo Testamento em que tudo aponta sempre para o que vivemos hoje, a nova aliança. Deus, Ele dá uma ordem para os sacerdotes, Ele fala assim: olha, eu quero que as ofertas de gratidão, de ações de graça, do holocausto, eu quero que vocês apresentem isso todos os dias. O que é holocausto? Qual que é a diferença de um sacrifício comum da época, em que o animal, tá, gente, só para lembrar, era um animal que era queimado, era um animal inocente, ok? Era um cordeirinho, que representava Cristo. Só que Cristo veio como Cordeiro de Deus, morreu e ressuscitou,
e agora nós temos que ser esses cordeiros, presta atenção, esses cordeiros de Deus que se rendem no altar de Deus, para que a gente tenha a unção do leão de conquista e poder de Deus. Vocês estão aqui comigo? Então, qual que era a diferença dos demais sacrifícios? Sacrifício de não sei o quê e o holocausto. Holocausto significa oferta queimada totalmente. Essa era a diferença. Então, o que Deus quer de você, Deus não quer a sua vida pela metade. Deus quer você todinho para Ele. Deus quer todas as áreas da sua vida no altar dEle. E algo era interessante, né, também. Até no sacrifício que era feito anualmente pela expiação. Só havia fogo se houvesse sacrifício. Você quer o avivamento de Deus na sua vida, quer a santidade, quer o fogo, mas você não quer se entregar. O Senhor está dizendo aqui hoje, para você, não existe fogo sem sacrifício, sem você se entregar a Deus, por completo, sem o sopro do Espírito. E a mesma ordem que Ele estava dando para os sacerdotes ali, Ele está te dando. Eu quero fogo todos os dias. Eu quero que vocês se apresentem todos os dias. E o Senhor falava com os sacerdotes, olha, vocês vão todos os dias colocar ali essa oferta, tem que queimar a noite inteira, tem que queimar essa oferta de ação de graças enfim, dando várias instruções ali para os sacerdotes, deixa ali esse fogo queimar, alimenta, uma vida contínua, alimenta. Gente, o que isso significa de Deus falar assim, eu quero que vocês mantenham o fogo aceso 24 horas por dia? O que quer dizer isso? A vida cristã, ela não é feita dos cultos dominicais. Vida cristã é sobre andar com Jesus a todo momento. Todos os dias. As suas 24 horas devem ser do Senhor. Como assim, Ana? Vamos quebrar a religiosidade aqui. Não, você não vai vir para a igreja e orar todos os dias 24 horas, não. Jesus, Ele quer fazer tudo com você. A gente falou muito isso aqui no seminário. É uma vida rendida, o teu trabalho entregue ao Senhor. Senhor, vamos trabalhar junto. Senhor, vamos limpar a casa junto. Vamos tudo. As suas noites, os seus dias, as suas tardes, entregues ao Senhor. A sua agenda, entregue ao Senhor. E o Senhor está dizendo para todos nós hoje, eu quero fogo aceso. Porque se não houver o fogo aceso, não vai haver transformação, não vai haver santidade. Lembra? Fogo na Bíblia representa primeiramente santidade. Porque o fogo de Deus não vem para te fazer sentir uma coisa boa. Ai, um arrepio. Sentindo uma coisa boa. Não, isso pode acontecer e não. O fogo de Deus, João Batista disse, que Jesus ele viria para nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Primeiro, batizar, interessante, as duas coisas andando juntas. Batizar com o Espírito que é santo. Ou seja, fazer de você um só com o Espírito, que batismo é isso, é te tornar um com alguém, né? Um só com o Espírito Santo e com o fogo do próprio Espírito, para quê? Para te transformar, para te purificar, para arrancar as mazelas de você. Outro exemplo, o fogo e a santidade de Deus são inseparáveis. Quando o profeta Isaías teve ali o encontro com o Senhor, Isaías 6, a Bíblia conta que no ano que morreu o rei Uzias, o que ele viu? Ele viu o Senhor. Estou resumindo, né, gente? Porque se abrir tudo a gente vai ficar aqui e vai virar vigília, hein? Por mim tudo bem, mas... Isaías 6, ele viu o Senhor, ele viu o trono de Deus. Ele viu. E quem mais que ele viu? Ele viu os serafins ao redor do trono de Deus, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da glória dEle. Ou seja, a santidade de Deus não fica só no céu, ela transborda aqui na terra e santifica a terra. Mas o que aconteceu com Isaías, gente? O fogo e a santidade de Deus são inseparáveis. O serafim estava lá, declarando, santo, santo é o Senhor. Serafim é um tipo de ser angelical. O nome ou a palavra serafim significa aquele que queima, ou aquele que se queima.
Por que os serafins ou se queimam? Por quê? Porque eles contemplam a Deus. Todas as vezes que você contemplar a presença de Deus, você vai manter-se queimando pela presença dele sempre. Você sempre será cheio da presença de Deus e verá a santidade de Deus. Por isso que eles se chamam assim, porque eles contemplam o Senhor. O Senhor, tudo que Deus está dizendo nessa noite é: me busque mais, me contemple mais, se ofereça mais no altar, se entregue. Eu quero que vocês mantenham esse fogo do relacionamento comigo aceso, para que eu possa encher a vida de vocês. E a Bíblia vai dizer que Isaías, aí ele viu, né? A glória de Deus. Ele viu o caráter de Deus, a santidade de Deus. Ele viu. E do que ele se deu conta? Do pecado dele. Quando você enxerga Deus, você enxerga as suas mazelas. Mas você não enxerga para ficar, ai, eu sou tão pecador, não. Você enxerga para querer mudança, para se posicionar e buscar uma mudança na sua vida. E Isaías disse: ai de mim, que eu sou um homem impuro, eu habito no meio de um povo também de impuros lábios, os meus lábios também são impuros, e eu vi o Senhor. Ele se deu conta do quanto ele precisava de ser purificado, perdoado, transformado. E o que aconteceu? O serafim veio, voou, pegou onde? Fogo, brasas do altar, lá naquele templo da visão, e tocou na boca dele com fogo e purificou os lábios dele do pecado. Purificou a vida dele. Interessante que purificou os lábios de Isaías, porque ele tinha um chamado profético. Todo aquele que é chamado para representar Deus, principalmente na fala, precisa purificar os seus lábios. Está entendendo? Se você quiser representar Deus, falar em nome de Deus, deixe o Senhor purificar a sua vida. Só que você precisa se render. O fogo e a santidade do Senhor são inseparáveis. Mas outro ponto aqui interessante nesse texto. Aí o Senhor disse para os sacerdotes, deixa eu te falar uma coisa, eu falei que na Bíblia, Deus ele nos chama de um tanto de coisa. Deus ele fala que a nossa vida, o nosso coração é altar. O que você está colocando no altar do seu coração? Está idolatrando alguma coisa? Está pecando? Está errado, vai limpar o altar. No altar do seu coração, você precisa apresentar toda a sua vida ao Senhor, se entregar a Ele. Mas você também, como eu disse, você é uma oferta santa, uma oferta viva, um sacrifício vivo ao Senhor, a sua vida. Em que Deus ele te pede lá em Romanos capítulo 12, verso 1, se deem para mim como oferta viva, se entreguem para mim como oferta viva, santa e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. O que é culto racional? Primeiro, o que é culto? Culto não é isso daqui que a gente está fazendo, aqui é uma reunião de culto, né? A gente está cultuando a Deus juntos. Cultuar é cultivar algo ou alguém. Cultuar, quando Deus te chama para cultuar a presença dEle, Ele está falando, cultive a minha presença na sua vida. Tenha que a sua vida seja um culto para mim, em tudo que você fizer, aonde você for, que a tua vida centralize quem eu sou. É isso que o Senhor te diz. Oferta é que é o culto racional. Culto racional é um culto, uma adoração intencional ao Senhor. E Ele te pede isso, então você também é oferta, né? Então entenda isso. Aí o Senhor fala, mas você também é sacerdote do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, 9. Todos nós, filhos de Deus, somos sacerdotes dele. O que é ser um sacerdote? O que um sacerdote fazia? Primeiro, ele tinha a função, o papel chamado de estar diante de Deus em adoração e em intercessão também pelo povo, em busca por Deus.
Antes havia um representante, hoje não. Hoje Deus pegou todos os filhos dele e falou, tudo aí agora é sacerdote, chamado para estar diante de mim, chamado para me buscar, para buscar a minha presença, para me conhecer, para me cultuar, para trazer os céus à terra. Vocês são sacerdotes, diga assim comigo, eu sou sacerdote santo do Senhor. Aleluia! Porque santo, porque você é separado do sistema mundano. Ser santo não significa ser perfeito, significa ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Você foi lavado por Ele. Então você é o sacerdote, então olha só, você se apresenta, você é o sacrifício, tem um altar, apresenta a si mesmo diante do Senhor. Ok? E aí o Senhor dá uma instrução. No outro dia, que o fogo queimar tudo, consumir as suas vontades egoístas, o pecado da sua vida, te transformar. No outro dia, parafraseando, o Senhor diz aqui para eles, peguem as cinzas e joguem fora. Joga fora as cinzas de tudo que foi queimado. Joga fora, leva para bem longe, para fora do arraial. O que simboliza cinzas? Cinzas simbolizam o que, gente? Cinzas, em primeiro lugar, simbolizam, sim, pecados de estimação. Jesus está dizendo, jogue fora. Porque quando Ele queima, Ele nos purifica, depois Ele nos dá a capacidade de dizer não ao pecado. Então Ele está dizendo, joga fora, renuncia àquilo que não me agrada. Mas tem algo mais, as cinzas falam do passado. O Senhor está dizendo, para de ficar vivendo de lembranças. Quando era assim, que eu vivi isso. Ei, o Senhor está fazendo coisa nova. Ei, Lagoinha Areias, 7 anos, Deus está fazendo algo novo. E não é na igreja prédio, é na vida de vocês, estão entendendo? É nessa cidade. Vocês têm que crer nisso, que a graça que alcança a igreja local não é o prédio, alcança vocês. Deus está fazendo algo novo, mas vocês têm que jogar a cinza fora. Aí você chegou aqui no culto hoje, vocês estão sendo abençoados aqui hoje? Amém. Deus está falando com você? Amém. Deus te tocou aí? Está te enchendo da presença dEle? Está queimando aí? O fogo está queimando, sim ou não? Tá, vai queimar mais, mas sabe quando vai queimar? Quando chegar a segunda-feira, amanhã, e você falar assim, o culto ontem foi bom, foi maravilhoso, mas eu vou pegar nessa segunda-feira, eu vou me apresentar a Deus, eu vou buscar a Deus, porque o fogo deve permanecer aceso na minha vida. Eu não vou viver de cinzas, já foi. Ei, se você ficar se apegando às glórias passadas, você vai perder a glória de hoje e a glória do amanhã. Então Deus está falando aí, aleluia, deu tudo certo. Agora joga as cinzas fora, não fica vivendo de lembranças. Porque tem gente que é assim, queimou por Deus, viveu coisas grandes e tal, aí pega cinzas, essas cinzas, foi tão bom, né? O seminário de oração e intercessão foi tão bom, volta, e Deus. O Senhor está dizendo, o fogo deve permanecer aceso. Você é responsável por manter o fogo de Deus aceso na sua vida. Você precisa chegar para Ele. Se achegue-se diante do Senhor, se aproxime de Deus e Ele se aproximará de você. Tiago 4, 6, 7. Tiago 7, aproxime-se de Deus, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vocês. Há momentos que Deus nos procura, Ele vai atrás da gente, Ele já fez isso com você. Mas há momentos que Ele quer ser procurado. Vocês me encontrarão quando me buscar de todo o coração. Deus está te esperando. Ei, Deus está te esperando. O fogo deve permanecer aceso. Buscar a Deus diariamente é uma decisão. Cristãos maduros não fazem só aquilo que querem, ou aquilo que gostam, ou aquilo que têm vontade, mas aquilo que é necessário. Então, até no dia que você não tiver a fim de buscar a presença de Deus, vai a si mesmo. Porque você precisa manter o fogo da presença dEle acesa. E por fim, tem uma versão que eu gosto muito desse versículo, né? O fogo permanecerá aceso no altar, o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Uma versão que também é muito próxima do original diz assim, é proibido apagar o fogo desse altar.
Você está entendendo que Deus te proibiu de apagar a presença dele da sua vida? Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, não apagueis o Espírito Santo. Como que a gente apaga o Espírito Santo? Quando a gente negligencia a presença dele. Quando a gente não se entrega, quando a gente não deixa ele nos batizar com fogo contínuo. Quando a gente não se alimenta da palavra. A palavra de Deus é fogo. Jeremias 23, 29. A palavra do Senhor é fogo e é martelo que esmiuça a pedra, a rocha. Deixa Deus te esmiuçar um pouquinho, vai? É melhor. Seja como um vaso nas mãos do oleiro, vale a pena. Deixa Ele te moldar corretamente. Eu quero te convidar rapidamente para ficar de pé. A gente vai ter um momento já aqui, né, de formatura. Mas eu quero só te dar uns 5 minutos. Te dar 5 minutos para você reacender o fogo de Deus no altar da sua vida. Feche os seus olhos. Eu peço para fechar os olhos, sabe para quê? Para você não ficar se distraindo. Para você olhar para o que está dentro de si. E o que você vai falar com Deus agora? Qual é a resposta? Ai, Deus, eu não te sinto. E Deus está assim, se entrega. Se entrega. Queria chamar o ministério de louvor aqui, me ajudar um pouquinho. Comece a orar, ninguém se movimentando, gente. Não é para ir embora, não é para ir no banheiro. A presença do Senhor está aqui, a gente precisa reverenciar, respeitar. A gente não dá as costas para a presença de Deus assim. Feche os seus olhos. Deixa Deus pontuar aí algumas coisas para você sobre isso. Talvez você deixou esse fogo se apagar. Ou esse fogo está quase se apagando. Ou talvez você tenha até esse fogo, mas você está acomodado. Você acha, não, tá bom assim. É hora de aumentar o nível. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é quente. Ele é ativo. Comece a orar aí no seu lugar. De tudo que você ouviu, eu quero te dar um tempo para você processar. Comece a pegar tudo. Comece a processar um pouquinho o que Deus falou com você agora. Ele te quer para Ele. Você não nasceu para ser frio espiritualmente, mas para ser avivado, para ser cheio de vida, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de paz. O fogo de Deus nos traz paz, paz ao nosso coração. Você nasceu para ser santo, livre do pecado. Aleluia.